Hoje vamos falar um pouquinho sobre medo da contenção de pacientes em crise. Olá, sou Marcos Tavares, autor do curso de Contenção Física Terapêutica de Pacientes em Crise e Proteção, Health Security. A contenção física de pacientes em crise é um tabu para muitas pessoas. Para alguns é um ato de violência, para outros é uma salvação num momento crítico. E para outros pode levar a um estado de pânico ou até mesmo um terror. Para que possamos compreender melhor, vamos explicar um pouco sobre o medo. O que é o medo? O medo é uma sensação diante de uma ideia em que se está exposto a algum tipo de perigo, sendo real ou não. É um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo de ruim vá acontecer. O organismo se coloca em alerta diante de uma possível ameaça. Como o nosso organismo reage frente ao medo? Bem, em consequência da liberação de alguns hormônios, principalmente da adrenalina, que causa a aceleração dos batimentos cardíacos, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo nos músculos, preparando o indivíduo para fugir ou para lutar. Antes de sentir o medo, a pessoa passa por um grau de ansiedade e outras reações fisiológicas. Podemos citar o ressecamento dos lábios, a sudorese, o empalidecimento da pele, as contrações musculares involuntárias, as tremedeiras, um estado de fobia na qual a pessoa fica paralisada. Em alguns casos pode ocorrer vômitos, a pessoa sentir vontade de urinar e até mesmo defecar frente a uma situação extrema. São poucas as pessoas que enfrentariam um confronto físico com qualquer pessoa, mesmo estando preparada. Um detalhe importante, por exemplo, nos filmes de ação e lutas, que são poucas as pessoas que se colocam no papel de quem apanha. A maioria das vezes a atenção é para o protagonista, aquele que está batendo. E não param para refletir aquele que leva a pior. As lesões causadas pelo confronto, a dor, a rotina. Imaginou ir ao médico, medicamentos, fisioterapia, enfim, no geral. O quanto custaria tudo isso? São tantos detalhes que tenho certeza que a maioria não para pensar nisso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre contenção física de pacientes em crise. As famílias que têm algum familiar com algum tipo de transtorno e quando essa pessoa entra num quadro de crise na qual chega ao ponto de ser contido, a família não tem muito o que escolher. Infelizmente, irá conviver com este fato a vida toda, sabendo lidar com ela ou não. Bem, esta é a realidade. O medo dos pais está inserido na dúvida de como será o futuro do seu filho, de como lidar com o transtorno, de como os irmãos irão conviver num ambiente familiar com tantos desafios. São dúvidas que para muitas pessoas causam medo em algum momento da vida. Nos momentos de crise, quando a família não sabe mais o que fazer, pede ajuda a profissionais da área da saúde, qualificados e preparados para realizarem uma abordagem necessária nesta situação. Mas existe um fator importantíssimo, que vai além do conhecimento técnico para realizar a contenção física do paciente em crise, que é o estado emocional frente a uma situação extrema. Digo isso pois os profissionais da área da saúde, quando são chamados numa ocorrência de um paciente em crise, eles não têm ideia da intensidade da crise, do tamanho do paciente, a quantidade de pessoas que poderão ajudar a conter este paciente se for preciso. Esses fatores fazem qualquer ser humano sentir medo. Realizar uma missão sem deixar que o medo o leve a um estado de congelamento, o que é muito difícil, eu vi em poucos profissionais esse tipo de perfil, tanto na área da segurança como na área da saúde, que é um verdadeiro guerreiro, que busca superar qualquer as adversidades ou desafios sem importar o que vem pela frente. Se o paciente está com algum objeto contundente, perfurante ou cortante, daí a situação piora muito. O profissional da saúde tem em seu protocolo o uso somente de suas mãos para conter o paciente e algumas ataduras. Quando ele avalia os riscos de uma abordagem com um paciente em surto, com um objeto na mão que pode feri-lo gravemente, estes acionam os profissionais da área de segurança para ajudar a atender a ocorrência. E é importante deixar claro que a contenção de qualquer pessoa em crise com uma arma na mão é muito difícil.
O protocolo utilizado para os profissionais da área de segurança é o uso diferencial da força, ou uso progressivo da força, que se inicia com a presença do policial, onde em muitos casos já se resolve. Não se resolvendo, irá para o comando ou manejo verbal policial. Se a pessoa não colaborar, o próximo passo, como o paciente está de posse de uma arma, provavelmente será o uso de arma não letal, que quando chega a este ponto, na maioria das vezes já se resolve. Mas se não se resolver, na pior das hipóteses, será a utilização da arma letal. No decorrer de uma abordagem que evolua para uma contenção extrema, a família, principalmente se a mãe do paciente estiver junto, ela está quase tendo um ataque cardíaco, vendo o seu filho passar por tudo aquilo, sabendo que o quadro dele pode piorar, até mesmo regredir frente a uma situação extrema de tamanho estresse e desgaste físico e psicológico. É importante frisar que o medo sempre esteve na família. Não somente o medo da crise, mas o medo do paciente piorar, do paciente se ferir, um medo misturado com um sentimento de incapacidade, misturado com o dever de fazer melhor pelo seu familiar. Mães, pais, irmãos, familiares, é um sofrimento coletivo. Um medo diferente a cada surto, pois cada crise é única e as coisas únicas têm resultados únicos. Ministro treinamentos para profissionais da área da saúde e também da segurança, como da educação. E com o contato com essas três áreas de profissionais, observei detalhes importantes que levo para a minha vida. Os profissionais de diversas áreas são treinados para resolver problemas na qual a maioria das pessoas não sabe resolver, ou não tem conhecimento, ou habilidade, ou atitude para resolver tal problema. Esses guerreiros do bem são treinados na medida de suas atribuições para cumprir a sua missão, resgatando a ordem, mantendo o equilíbrio e a harmonia, restabelecendo a saúde, a paz na sociedade. São profissões que, em muitos casos, sua integridade física, sua vida está em risco. Todas essas palavras são muito bonitas, mas a vida real frente a esses profissionais é muito difícil. Como sou um ex-militar da reserva e já realizei treinamentos na área da segurança, sei o quanto é difícil. Por exemplo, em uma instrução de tiro real, a adrenalina vai a mil. Quando você realiza disparos com uma arma de fogo, com munição real, exigindo de você todo o cuidado extremo para não atirar descuidadamente em você e em seus colegas, adicionando um instrutor berrando na sua orelha, aumentando o estresse, aumentando a pressão psicológica, tudo isso para lhe preparar para a vida frente a um confronto real, posso dizer que essa experiência para mim foi surreal. Conforme o relato desses profissionais, este tipo de pressão no dia a dia é muito pior. Então, esses homens e mulheres, eles são a ponta da lança, um termo utilizado para dizer a última opção. Mas nos momentos extremos em que eles são acionados, que em alguns casos esses profissionais desconhecem o quadro patológico do paciente ou o tipo de transtorno, não têm o histórico deste paciente ou se ele está medicado ou não. E precisam conter o paciente a pedido dos familiares, pois o paciente está colocando a sua própria vida em risco como das pessoas em sua volta. Este vídeo é uma reflexão sobre o medo em diversas esferas, tanto para os familiares, para os pacientes, como para os profissionais que realizam a contenção física de pacientes em crise e em alguns momentos arriscando a sua própria vida. Quero ajudar e compartilhar algumas dicas de como podemos diminuir o impacto do medo frente à contenção física de pacientes em crise. Então vamos lá. Primeira dica: os pais e parentes devem estar atentos aos primeiros sinais que o paciente dá, que antecedem a uma crise, pois podem tomar medidas preventivas, evitando situações extremas. Dica número 2. Quanto mais experiência real a pessoa tem com algo que lhe dá medo e ela aprende a conviver com aquilo, o medo vai diminuindo aos poucos. Dica número 3.
A superação do medo vem em doses homeopáticas. Assim vamos aprendendo a lidar com as situações. Você não deixa de sentir o medo, porém ele não lhe paralisa. Dica número 4. Antecipar o que pode acontecer. É uma ação importante para diminuir o impacto do obstáculo a ser superado. Agora que você sabe o que tem que fazer, você precisa treinar, treinar e treinar. Esta é uma atitude necessária para ter sucesso em uma situação difícil que lhe dá medo. Dica número 5. Foco na solução e não no erro. Em processo de aprendizagem a lidar com um paciente em crise, ninguém nasce preparado, pois cada paciente é diferente um do outro. Estamos aprendendo todos os dias. Qualquer curso é somente conhecimento, falta habilidade e atitude. Esses 3 fatores levam a ter competência sobre qualquer assunto. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Até logo.